Bom, como já mencionado pela mediadora professora Fernanda Brito, neste ano de 2012, uma importante ação prevista foi a realização da plataforma de sustentabilidade. Um trabalho que pretende avaliar tecnicamente os impactos de novos empreendimentos e os planos de expansão já existentes para o litoral norte de São Paulo, considerando a vocação da região que aponta fortemente para a conservação e turismo. Bom, a área de abrangência da plataforma de sustentabilidade é composta por 4 municípios do litoral norte, a saber, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela, além dos ambientes marinhos que os circundam e que são impactados pelos empreendimentos locais. Bom, o litoral norte, pelo expressivo volume de royalties que tende a ser distribuído entre os municípios e com grande número de investimentos em processos de licenciamento, poderá sofrer impactos de ordem positiva ou mesmo de ordem negativa, conforme o tipo de gestão que se realize sobre esses recursos. No entanto, é desejável que esse cenário seja avaliado como grande oportunidade de transformação positiva, não só considerando o viés econômico, mas principalmente colaborando para alcançar melhores indicadores de qualidade de vida, através da resolução de gargalos e deficiências históricas regionais, como saneamento, educação, saúde, geração de emprego e renda, inclusão social, proteção ambiental, transporte, energia e habitação. Esta plataforma se propõe a debater esses projetos, com suporte técnico de uma consultoria especializada que foi contratada através de um processo de escolha imparcial e transparente, no qual os membros participantes do Condial puderam juntos opinar e decidir. A consultoria que foi melhor avaliada por critério de técnica e preço foi a GeoBrasilis, que iniciou seus trabalhos em abril de 2012 e que agora fará a apresentação do produto final, que já foi aprovado em reunião do Condial em 23 de novembro de 2012. Então eu vou chamar aqui da GeoBrasilis o José Roberto dos Santos, que vai expor o produto para vocês. Okay? Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, baita responsabilidade aqui agora, hein? Depois de uma apresentação fantástica, obrigado, Fernanda, de ter colocado de uma maneira bastante direta e bastante profissional todo o histórico de dados, realizações e conquistas. Para nós da GeoBrasilis é uma honra estar aqui. A gente quer agradecer ao convite da Petrobras, da Unisantos, do SEDES e Condial e de todos vocês, de estar encontrando vários amigos, porque foi um desafio grande fazer esse trabalho. A GeoBrasilis, ela trabalha com planos diretores, agendas 21, a gente roda muito o país. E poucas vezes nós vimos ações e iniciativas assim, lidando de maneira participativa, setor privado, sociedade civil organizada, tendo feito tanta coisa bacana. A gente gostou tanto do trabalho que a gente contratou uma profissional que fez o MBA, que é a Dayana, que está trabalhando com a gente, que é arquiteta. Mas quando a gente olha a massa de informações, dados, projetos que vocês fizeram, isso não pode ficar parado. A gente não viu nenhum projeto gigantesco aqui que foi apresentado, mas são diversas ações pulverizadas que estão em Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, que vão poder fazer a diferença. Então, eu acho que é extremamente importante, se vocês puderem publicar o material, e principalmente a Jusceline Durigan e a Dayana. A Dayana fez o curso com a gente, fez o MBA, é fruto aqui do Condial. Foi bom que você veio, hein, Dayana? E a Jusceline é a nossa gerente de projetos, que coordenou o projeto da plataforma. Elas participaram ativamente. E elas vieram no dia 26, eu acho, e participaram de uma das oficinas. E a quantidade de projetos bacanas, e eu vou falar para vocês nos dão licença, a gente vai pegar alguns desses projetos e levar como experiências em outros municípios. Então, isso é um fato bacana. Outra coisa, não vou nomear todo mundo que está aqui, mas queria agradecer Hipólito, Beto, Andréia, que é da Implaza, né?
que veio aqui, está presente, Hipólito, conheço há muito tempo, Fredê, que nos abriu a Joana, nos abriu a casa do Conselho das UCs. E a gente tem o desafio da plataforma, assim, sem querer apresentar muita coisa que vocês já viram, porque a maior parte das pessoas que estão aqui, pelo menos 50%, já conhecem o que nós vamos falar. Mas eu juro para você, Vinícius, e juro, Carolina, que vocês vão ver slides que vocês nunca viram antes. Então vocês fiquem aqui, não peguem o celular, não ponham a mão, fiquem aqui tranquilos. Deu certo o computador? Precisa da minha senha, peraí. Ó, eu não estou falando isso para enrolar não, viu? Pode pôr, é José 123. Deu certo? Aí, super senha. Transparência. Bom, o que é a ideia aqui de fazer com vocês? Eu não vou repetir aqueles PowerPoints que a gente fez. Deu certo a fonte? Ou... Deu? Ah, uma coisa de cada vez, tá bom, muito bem. Mas eu queria assim, toda vez que a gente faz um trabalho de fechamento, e na verdade, nós estamos aqui hoje encerrando um segundo ciclo, mas também olhando para um futuro próximo ciclo, a gente tem que mostrar um pouquinho do que foram os desafios. E os desafios da plataforma têm a ver com vocês. Tanto quem mora aqui, quanto quem tem casa aqui, quanto quem tem passeia. Seu caso são as 3 alternativas, não é? Não, mas resta outra alternativa. Olha que vida dura, não. Por isso que o Vinícius quis contratar a plataforma, porque pô, ele está nas 3 alternativas, trabalha, tem casa e passeia. Mas a ideia aqui é provocar vocês olhando para o futuro. Por quê? Em várias regiões do país, nós temos desafios como estes aqui do litoral norte. Já disse em outras vezes. Por exemplo, Piracicaba. Piracicaba é uma cidade com 400 mil habitantes, uma economia voltada para a plantação de cana e um pouco de indústria metalmecânica. E chegou uma fábrica nova chamada Hyundai. Junto com a fábrica chegaram 200 famílias de coreanos. Teve gente que abriu até igreja. Então todo investimento, quando ele chega num território, ele causa mudança. O que é a nossa tarefa aqui como cidadãos, como moradores e como empreendedores? Quais são as ações e as atividades que a gente precisa fazer para que esses investimentos ou não tenham nenhum impacto, ou que seus impactos sejam minimizados, mas que os benefícios sejam absorvidos por todos nós. É isso que a gente quer, não é? A gente quer emprego, a gente quer renda, a prefeitura quer tributo, mas a gente não quer ter impacto. Será que isso convive junto? Difícil, é um desafio. O que foi feito com a plataforma? A plataforma, que a gente vai mostrar rapidamente para vocês, ela tenta sintetizar todos esses aspectos. Olhar um raio-x de cada um dos municípios e da região. Saúde, habitação, mobilidade, né? Infraestrutura de telecomunicações, sinal do celular, senão o Vinícius não consegue falar no celular, né? Com os empreendimentos que estão chegando, com o olhar do futuro. Então é isso que a gente vai mostrar para vocês rapidamente, tá bom? Por gentileza. Então, rapidamente, o que é a plataforma? A proposta desse trabalho que foi feito é tentar contribuir com o desenvolvimento sustentável, tá bom? Pode avançar. Nós tínhamos como desafio olhar o território, olhar os impactos dos empreendimentos e fazer proposições. Por gentileza. Olha lá. Então, quando a gente recebeu a tarefa de fazer o trabalho, o pessoal do SEDES e Condial nos passou um termo de referência assim, ó. Tinha mais de 60 estudos e trabalhos feitos. Poucas regiões do país têm tanta coisa estudada. Então, primeiro desafio, como é que a gente consegue integrar tanto documento e tanto estudo de uma maneira organizada? Ó,
64 estudos analisados, 9 EIA-RIMAs que foram lidos, 30 reuniões diretas com formadores de opinião, gestores públicos, reuniões nos conselhos das UCs e... esse número está errado, volta um pouquinho, Dai. Não são 15, foram 10 mapas produzidos. E a gente fez questão de imprimir para vocês alguns exemplos de mapas. A gente fez eles em alta resolução. Se vocês repararem os títulos desses mapas, eu chamo a atenção de vocês. Nós produzimos um primeiro mapa que está na entrada, que ele trata do uso e ocupação dos municípios. Os mapas que tratam das áreas de influência, se vocês olharem ali, ó, aquele mapa do canto, do lado do banner, ele é um exemplo. Ele pegou os 9 empreendimentos e ele somou as áreas de influência. Muito bem. Não, continua, por favor, senão ninguém vai olhar. Tchará. Qual que é o seu nome? Samantha. Muito obrigado, Samantha. Você não quer ajudar nos outros mapas também, não? Obrigado, Samantha. Depois nós fizemos um segundo nível de mapa. O mapa com os impactos. Então nós fizemos mapas com os impactos antrópicos, bióticos e físicos. Ou seja, nós tentamos de uma maneira espacial, com olhar no território, colocar as informações essenciais de cada empreendimento. Eu desafio vocês a achar em qualquer lugar do país, e vou desafiar o Vinícius, que é uma pessoa viajada e vivida. Não. Você é um pai de família. Cuidado. Achar no país algum trabalho que foi feito assim, mapeando os impactos. Nós temos 9 empreendimentos. Somos em 10 trabalhando nesse projeto. Vocês tiveram mais contatos com a Jusceline, que está ali naquele canto. Ela não quis levantar para mostrar o mapa, né? Porque a nossa amiga já foi mais rápida que ela, muito obrigado. E a Dayana. Mas o bacana foi que o trabalho envolveu uma equipe multidisciplinar. Arquiteto, economista, biólogo, geógrafo. Vamos lá? Foram produzidos... Você quer tirar um pouquinho da tela? Não, ainda não. Está acabando a nossa... Vamos lá, pode voltar. Volta um pouquinho. Isso. Foram produzidos 3 relatórios. Esses relatórios estão à disposição do Condial, tá bom? O primeiro relatório em junho, julho. O segundo relatório em setembro, outubro. E o terceiro relatório agora em novembro, tá bom? Vamos avançar. Foram feitos 8 mapas temáticos. Na verdade, são 10. Tem 2 que nós estamos concluindo. Nós resolvemos fazer 2 mapas com os indicadores, vários indicadores socioeconômicos e ambientais da região. Pode avançar. Esse é um exemplo de mapa. Então, você quer tirar um pouquinho? Fazer o teste? Não. Vamos lá. Olha, vai baixar a energia, está faltando. O detalhe aqui do mapa, vocês têm aqui no mapa a representação gráfica de todos os empreendimentos, tá bom? Bom, vamos lá. Clica aqui mais um. Vamos indo. Então, o que é a provocação, né? E a gente vai passar bem rápido nisso, porque vocês já conhecem bem. O que é a nossa situação hoje aqui no Litoral Norte? Quer dizer, se eu quero olhar para o futuro, eu tenho que ter uma noção de que situação a gente tem. Primeiro, que é o que você já conhece, a gente vai reforçar nos números o seguinte: o aspecto da demografia. Porque é o principal aspecto que tem relação com novos empreendimentos que vão se instalar, né? Então, o que nós temos? Segura um pouquinho aí. Olhando década de 90, 2000 e até 2010, a média anual de crescimento da população da região metropolitana de São Paulo se estabilizou entre 1,86%, 1% e quase 1%. Campinas teve um grande pico, né? 3%, 2,5%, 1,7% e por aí vai. Dayana, mais um clique, por favor. Como é que está aqui a nossa região, né? Olhando por regiões de governo. Santos cresceu 2,19%, 2,17%, 1,21%.
Então a gente tem um movimento de queda, né? Bem acentuado nessas regiões. Olhando aqui próximo, Taubaté e Guaratinguetá. Guaratinguetá é pior, tem um crescimento menor na última década. E como é que ficou Caraguá? Alguém tem ideia da média anual de crescimento da população para Caraguatatuba, região de Caraguatatuba, somando os 4 municípios? Alguém tem umas... Quanto? Quanto? 3 e pouco para qual década? Tá. Mais alguma sugestão? Tati, você que está colaborando com o crescimento populacional. De Caraguá não, de Ilhabela. De Ilhabela. Bom, vamos lá. Dá mais um clique, Dai, por favor. Olha só. 4,84 média ano na década de 90. 4,83 em 2000 e 2,3. Foi a região de governo que mais cresceu no estado. E cresceu por quê? Por esse fenômeno que a gente tem aqui, a exemplo da Tati? Não. E a gente vai mostrar um número que foi pelo efeito migratório. E o crescimento populacional diretamente tem repercussões no nosso dia a dia. Saneamento, saúde, educação, habitação, mobilidade. Ou seja, quando eu vejo esse quadro, e a gente vai detalhar um pouco, e eu olho para o futuro, eu posso ter um crescimento populacional grande também, mas os investimentos em políticas públicas, investimentos em infraestrutura têm que acompanhar o crescimento. Essa vai ser a grande mensagem que a gente vai mostrar para vocês. O que cada município cresceu? Então nós temos aqui São Sebastião, na primeira década, com 6,26%. Né? O grande destaque. E de 2000 a 2010, nós temos Ilhabela com esse crescimento. Vejam como são números altos. Eu coloquei para vocês regiões dinâmicas do estado de São Paulo. Campinas, Jundiaí, Ribeirão, São José dos Campos. Deu? Será? Pode ser. Vamos lá. Mais um clique, por favor. Então, a gente tem um crescimento populacional elevado, né? Então vamos olhar aqui a questão da migração. O que é o saldo final da migração em porcentagem, né? Quando nós olhamos volta 1. Isso, obrigado. Regiões de governo, Caraguatatuba é destacadamente, os 4 municípios, né? A maior porcentagem de migração. Ou seja, depois nós temos Campinas, que não é baixo, mas a gente percebe que já em 2010, a média da região de Caraguatatuba se aproxima das outras médias do estado, né? 10, 9, 8 e 7 na sequência. Ou seja, nós tivemos 2 décadas de forte crescimento populacional. Pode avançar, por favor? Olhando para cada um dos municípios, o que nós percebemos é que o destaque é Caraguatatuba e Ilhabela, que tiveram os maiores níveis de imigração. Pode avançar, por favor. Bom, e aí o que foi feito pela equipe? Se naturalmente nós já temos esse crescimento, a pergunta é, os 9 empreendimentos estudados vão trazer qual acréscimo de população? Como que a gente faz esse cálculo, né? Como a gente chega? Então nós trabalhamos com 3 cenários, né? A Ju foi a responsável pelo trabalho. O tendencial é a projeção demográfica de crescimento do IBGE. O prospectivo é uma metodologia acrescida dos novos empreendimentos no litoral. E o comparativo foi usado uma média da taxa geométrica de crescimento anual da Baixada Santista. Então vamos dar mais olha lá. Então o que nós estamos falando? Hoje, pelo IBGE, nós temos 281 mil habitantes no litoral norte. No cenário que está ali em vermelho, com prospectivo considerando os empreendimentos, nós achamos que daqui a 20 anos nós vamos acrescentar quase mais 100 mil pessoas. Ok? Seguindo o cenário do IBGE
E seguindo a taxa geométrica de crescimento da Baixada Santista, nós vamos acrescentar um pouco menos, quase 60 mil habitantes. Essa diferença de 40 mil bate também com o número da avaliação ambiental estratégica. Tinha uma diferença de 40 mil, tá bom? Isso é um problema? Não necessariamente. Mas temos que fazer as gestões para absorver isso, tá bom? Por gentileza, Dai. Quantos minutos nós temos ainda? Pouquíssimos, né? Bom, olhando população e demografia, a primeira preocupação que vem é o quê? Onde vão morar, não é isso? Vão morar onde? Eu tenho espaço para crescer? Tenho muito espaço para crescer. Eu tenho espaço para adensar áreas urbanas já consolidadas, por exemplo, em Caraguatatuba, que eu já tenho áreas urbanas no centro que poderiam ser adensadas? Sim. Eu uso todos os instrumentos urbanísticos, por exemplo, para ocupar imóveis que hoje não estão ocupados, ou para construir em terrenos urbanos que estão vazios? Não estou usando. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte: o crescimento pode trazer problemas, mas com as políticas adequadas a gente consegue reduzir. Então, olha lá, volta um pouquinho. Obrigado. De 2000 a 2010, nós tivemos um crescimento no número de domicílios. Caraguatatuba, 24%, Ilhabela, 49%, São Sebastião, 30%, Ubatuba, 29%. O total de domicílios permanentes, que eu tenho uma família que se declara que mora de maneira permanente, e não como uma segunda opção, é essa aqui. Então, o que a gente percebe é que existe, pela condição litorânea, um espaço razoável de avançar. Vamos lá, por favor. Pode avançar. Bom, total de domicílios. Olha a avaliação que nós temos, né? Particulares e permanentes. Em Caraguatatuba eram 22 mil, eu tenho hoje 31 mil. Ilhabela eu cresci 57%, São Sebastião 45% e Ubatuba 38%. Ou seja, eu tenho uma oferta, eu tenho uma infraestrutura que eu posso avançar, mas eu preciso avançar com algumas políticas. Em alguns casos, na questão de educação, a gente vai detalhar para vocês. Alguns avanços precisam ser feitos em alguns municípios, mas no geral o processo avançou. O que nos chamou a atenção foi o seguinte: nós fizemos um levantamento dos convênios que os municípios fizeram com o governo federal e, em alguns casos, com o governo estadual. Então, o governo federal, por meio do PAC, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, disponibiliza recurso para uma série de investimentos. Só que o município, o que ele tem que fazer? Ele tem que preparar o convênio, estruturar o projeto e buscar o recurso. Também tem que contar com alguma sorte e com alguma ajuda para que o recurso venha rápido. Mas quando a gente olha vários municípios, independente da bandeira política, isso nós fizemos na GeoBrasília em vários casos, para São Paulo, para Goiás, para o Rio de Janeiro, tem muito município buscando recurso. E no levantamento que nós fizemos aqui do PAC, a gente percebeu que o PAC, que tem muito recurso, foi pouco utilizado. E, em geral, ele foi pouco utilizado. No caso de habitação, problema de regularização fundiária de áreas, em alguns casos. Pavimentação, o recurso para saneamento, a necessidade de você fazer um projeto. Aí vem a pergunta: preciso de recurso para saneamento básico, que é um ponto crítico da nossa região. Ah, mas a legislação hoje me obriga a ter um plano municipal de saneamento. E os municípios não tinham. E o que aconteceu? A Secretaria de Meio Ambiente e a Sabesp fizeram, né, um plano coletivo para os 4 municípios. Nós estamos fazendo lá na GEL agora um para Cantagalo, no Rio de Janeiro. E o plano, ele exige que você detalhe todas as obras e os custos, porque daí você busca o recurso. Então, se o plano de saneamento não for bem feito, na hora de você buscar o recurso, você não consegue montar o projeto e o convênio. E tem um quadro aqui que eu vou mostrar para vocês,
como é que está a governança dos municípios. Então, assim, nós temos indicadores que estão melhorando. No IDEB, que é desenvolvimento da educação, vocês vão perceber que tem um ou outro município que o dado está um pouquinho mais baixo, mas em geral nós estamos avançando, tá? E quando a gente olha o desenvolvimento dos municípios, deu certo? Beleza. Obrigado, Dai. Vamos lá, pode avançar. E quando a gente olha indicadores de desenvolvimento municipal, a gente também percebe que os municípios estão crescendo, estão se desenvolvendo. Falei que ia ter slide novo, que você nunca tinha visto? Essa vez me surpreendeu. Você surpreendeu? Ai, que beleza. A gente ainda te surpreende, isso é bom. Olha que dado importante. Domicílios em área de risco, e aqui tem um dado, tem um detalhe nesse quadro. Esse é o último levantamento de áreas de risco que foi feito, é de 2006. Tem que ser atualizado. Hoje nós temos em Caraguatatuba, pelo último levantamento, foi o estudo do Instituto Geológico, 250, ali já deu 700, 3.700. Nós temos quase 9.000 domicílios em áreas de risco pelo levantamento de 2006. Tá? Então, isso é um dado que precisa melhorar. Pode avançar. Aquela sigla PLHIS é Plano Local de Habitação de Interesse Social, né? Nós só conseguimos os dados de Caraguatatuba e Ubatuba, mas o Plano de Habitação de Interesse Social indica o déficit de moradias. Olha só, Caraguatatuba, 4.000 unidades habitacionais e Ubatuba, 3.400.